Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu acabei de acordar, já tive uma experiência maravilhosa com o meu senhor e agora eu vim contar uma novidade para vocês que eu tenho muitas esperanças que através desta oportunidade eu vou realizar um dos meus maiores sonhos, que é ajudar os meus pais e também realizar o meu propósito, que é de poder impactar significativamente na vida das pessoas. Eu estou depositando toda a minha fé neste projeto e creio que através do Senhor eu vou conseguir realizar este projeto e realizar todo o meu propósito e meus sonhos. E eu pretendo documentar toda a jornada deste sonho, toda a jornada deste processo de desenvolvimento desse software, que é um SaaS. Eu desenvolvi um roadmap que eu estou tendo como base para desenvolver o projeto passo a passo e eu vou mostrar agora para vocês. Pessoal, eu criei um roadmap aqui para mostrar para vocês como é que eu vou desenvolver todo o processo do SaaS e até auxiliar vocês se vocês tiverem interesse em futuramente. Recomendo bastante. Se você está pensando em ingressar no nicho de SaaS, o mercado de tecnologia está em bastante crescente, em exponencial. Então, aqui seria a primeira parte do roadmap, que é você identificar a dor de um mercado. Essa parte de identificador do mercado, eu recomendo você analisar nichos específicos, analisar a concorrência, ver os produtos que estão no mesmo nicho, com o mesmo potencial, as mesmas funcionalidades. Então, um processo de pesquisa, de busca, recomendo você utilizar também o ChatGPT, que ele pode fazer toda uma pesquisa, toda uma peneira de produtos, concorrência, qual o tamanho daquele público, se você consegue escalar, a definição da solução, que é após você ter uma ideia de nicho, um exemplo, quero focar no nicho de CRM, você vai olhar os maiores concorrentes do seu mercado, fazer uma análise de toda a base de funcionalidades daquelas empresas suas concorrentes. Então, após isso, você vai definir um esboço com as ideias, as principais ideias que você quer focar no seu negócio, modelo de negócio, se vai ser assinatura, se vai ser avulso, enfim, se você vai fazer uma estrutura diferente de modelo de negócio. Então, é muito interessante vocês analisarem, buscarem toda essa ideia, fazer um esboço e definir o produto, definir as funcionalidades e o modelo de negócio. O planejamento em MVP, criar um produto mínimo viável focado na principal funcionalidade para testar o mercado. Eu estava desenvolvendo alguns produtos anteriores e aí eu tive uma dificuldade muito grande porque eu queria alcançar todos os nichos. Um exemplo, eu não focava em um nicho específico e além disso eu queria impor diversas funcionalidades no meu sistema e aí eu ficava meio que perdido. Então o mínimo é sempre o melhor, o mais importante. Então, se você focar em uma dor, um exemplo, o iFood, ele só foca naquela dor de ser um intermediário do restaurante e para o cliente. Então, ele focou ali só em uma dor, em uma funcionalidade. Então, eu recomendo bastante, nessa fase inicial do produto, vocês focarem apenas em uma dor. Desenvolvimento inicial, que é você escolher a stack de tecnologia, desenvolver o back-end e o front-end e integrar serviços essenciais como autenticação e pagamento. Eu tenho algumas plataformas que eu utilizo para desenvolver. Eu utilizo bastante o ChatGPT, o VS Code também. Eu recomendo vocês buscarem, estudarem sobre IDE, que é a nova revolução do Vale do Silício e vai lhe economizar muito tempo, muito dinheiro. Então, se você pensar em uma forma de ingressar em um IDE e desenvolver seu software dessa maneira, vai lhe economizar muito, mas muito tempo. E eu estou desenvolvendo desta forma. Então, se você já tem como seria o seu projeto, o back-end, o front-end, é só você utilizar o ChatGPT ao seu favor, o DeepSeek ou qualquer outra inteligência artificial como a Claude 3.5 Sonnet ou a Grok, que é do Elon Musk, enfim. Qualquer uma dessas IAs vão te economizar muito, mas muito tempo e você vai performar bastante o seu projeto, vai conseguir desenvolver em um tempo recorde. Então, eu recomendo bastante vocês estudarem sobre isso. E também os testes e feedback. Após você lançar uma versão beta ali do seu produto, você pode, um exemplo, se o seu produto for um aplicativo na App Store, você pode pegar esse feedback do seu primeiro mês ali, dos principais clientes,
Lógico que de início você não vai lançar um produto 100% perfeito, nem a meta é assim. Então você vai sempre corrigir os bugs através ali do ChatGPT e vai conseguir desenvolver um ótimo produto. Então você vai conseguir economizar também o seu dinheiro, porque em vez de você contratar um desenvolvedor, você vai conseguir fazer isso tudo através de uma inteligência artificial. E ajustes de interações, que é refinar o produto com a base nos feedbacks, corrigir os bugs e adicionar melhorias. O lançamento oficial é o momento que eu também vou apresentar para vocês, que é definir a estratégia de marketing, de aquisição de leads e os canais de distribuição, se vai ser Google Ads, TikTok Ads, enfim. Tem diversos canais de aquisição de leads. Então eu vou documentar toda essa parte, o crescimento, escala, vou documentar em público para vocês. Pretendo mostrar todo o andamento do projeto. Se bem que eu já construí grande parte do projeto, mas eu acredito que ainda faltam uns 60% restantes para eu concluir o andamento e dar o deploy do projeto em si. Mas vai ser uma jornada bem interessante que eu vou conseguir documentar todo esse processo para vocês. Eu já desenvolvi grande parte do front-end, eu estou agora aqui no back-end desenvolvendo algumas políticas através do Supabase. Então eu vou documentar todo esse processo para vocês e vou contar futuramente qual nicho que eu escolhi, qual nicho que eu achei e acredito fortemente ser um nicho em escala nacional e internacional, pela expansão do mercado em si, a carência do público buscando um produto que cure essa dor. E eu recomendo muito vocês derem uma analisada e partirem para essa área de software, porque é uma área muito exponencial, imenso, e já tem até, inclusive, uma nova onda do Vale do Silício, que é o Agente Vertical, que é um software, um produto de tecnologia em si, que ele resolve uma determinada dor do mercado. Então, eu recomendo vocês estudarem bastante também. Pretendo futuramente agregar o Vertical AI nessa minha plataforma, ver alguma forma de tornar possível, e recomendo vocês buscarem isso de verdade, porque quem não estiver desenvolvendo um software vai perder muito, mas muito no futuro. Então, analisem bastante. Eu estou usando o Supabase agora, gerenciando todas as políticas aqui do nosso software.